Graças a Deus, a paz de Cristo a todos que estão ligados e conectados conosco. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo e eu gostaria de pedir que você reunisse a tua família nessa hora para estarmos juntos compartilhando a palavra de Deus. Chame aí os teus amigos nas redes sociais, porque ainda dá tempo e é muito importante o compartilhar a palavra de Deus. Hoje não foi possível dar o estudo bíblico, por isso eu vou estar trazendo uma palavra de Deus diretamente do trono da graça aos nossos corações. Eu creio que na próxima semana as coisas já vão estar resolvidas, a vida já vai começar a voltar ao normal, porque essa onda está passando e nós vamos mais uma vez em Cristo vencer essas guerras, essas lutas e essas adversidades. Mas mesmo depois que essa onda passe, nós devemos ainda observar o que estão nos orientando. O grupo de risco ficando em casa, deixa somente os trabalhadores que precisam ir ao trabalho, comprar as coisas. Glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, nos versos 51, 52 e 53. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 51. Intitula-se na minha Bíblia: Jesus alerta sobre a divisão. Essa palavra do Dr. Lucas é uma palavra que foi escrita no ano 60 depois de Cristo. A palavra, ela tem mais ou menos aí seus 1960 anos. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela não tem prazo de validade. Assim como as promessas de Deus. O que Deus te prometeu, Ele irá cumprir. E essa palavra, ela está se cumprindo hoje, nas nossas vidas, no meio de muitas casas, e de muitos povos e de muitas nações. Diz assim a palavra de Deus: Cuidais vós que vim trazer a paz? Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Irmãos, nós estamos no cenário perfeito do cumprimento dessa palavra. E essa palavra que o Senhor Jesus disse há muitos anos atrás, foi uma palavra global, globalizada. Não foi uma palavra localizada para Jerusalém, para as terras de Israel. Não, aqui Jesus diz que ele vinha trazer, não trazer paz à terra, mas dissensão. Quando eu disse que hoje o cenário está perfeito para o cumprimento desta palavra, porque nós estamos aí no confinamento, na quarentena, no afastamento social, e as famílias estão em casa, estão juntas, estão unidas. E é nessa questão que começa as divisões, começa os conflitos. O marido estressado porque não está trabalhando, a esposa nervosa,
os filhos irritados. Olha que conjunto, que combo perfeito para o cumprimento dessa palavra. Não vim trazer paz, mas divisão, separação, dissensão. É tremendo, irmãos, o cumprimento da palavra de Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, é que as pessoas às vezes não têm o entendimento dessa palavra. As pessoas não observam, não estão observando essa palavra. Que a família junta, reunida, isso acontece. Mas por que acontece? Agora eu vou te explicar por que acontece. Porque esse não é o padrão de família que foi estabelecido por Deus, que agrada a Cristo. Quando há divisão e separação, porque não tem a unidade em Cristo, não estão ligados em Cristo, não fazem parte do corpo de Cristo. Porque a família que está ligada em Cristo, que tem comunhão com Cristo, a família que faz parte do membro do corpo de Cristo, isso não acontece. É somente as famílias que não permitiram Cristo entrar na tua casa, ser o autor e consumador da sua fé. Por isso que essas coisas acontecem. E isso aqui, irmãos, não é uma condenação de Cristo. É somente um alerta, uma advertência. Cristo nos advertiu, nos alertou que isso iria acontecer e está acontecendo em toda a terra, em todas as nações. E já tem até alguém fazendo uma estimativa que depois que essa onda passar, a quantidade de lares que vão ser desfeitos, destruídos por causa desse confinamento, porque não se entenderam, não estiveram juntos, não estiveram unidos. Vai acontecer, vai cumprir essa palavra. Mas a família que está em Cristo e permanece em Cristo é diferente. Olha só, essa foi um alerta, uma advertência. Mas olha a promessa de Deus para quem está ligado em Cristo. O Salmo 128, olha que lindo. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém e em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Esse é o padrão de família que Deus quer. Essa família que teme ao Senhor, que agrada a Deus. E começa pelo homem, pelo marido, pelo cabeça, pelo sacerdote do lar. Ser bem-aventurado. E agora eu me lembro de Zaqueu. Zaqueu queria saber quem era Jesus. Procurou ver a Jesus. Subiu em uma figueira para ver Jesus passar. Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Chefe de família, procure saber quem é Jesus. Leve Jesus a salvação para a tua casa, para a tua família ser abençoada, como esse salmo que nós acabamos de ler. A sua mulher será frutífera, os teus filhos serão abençoados e todos estarão à mesa, ao redor, em volta. A família tem que ser unida, a família tem que estar junta.
A família tem que andar no mesmo rumo e na mesma direção. Nós não podemos, depois da orientação de Cristo, deixar a casa e a família se perder. Porque essa não é promessa. A palavra que nós lemos em Lucas é apenas uma advertência. Eu quero que você reveja os teus conceitos, reveja os teus valores, porque antes você não tinha tempo, mas agora o tempo está aí em tuas mãos. Administre esse tempo no Senhor. Creia que vai passar e você vai sair dessa casa, dessa onda, dessa fase, fortalecido juntamente com a tua família. Eu repreendo isso na tua vida, na tua casa, que às vezes o inimigo tenta tirar proveito, vantagem de uma situação e destruir. E não pode ser assim. Compartilhe esse vídeo para as supostas famílias que estão em desentendimento, porque esse é um alerta e nós precisamos alertar as pessoas. Nós não vamos deixar as famílias serem destruídas por causa desse Covid-19, por causa de tudo que está vindo depois disso. Irmãos, olha a comunhão de Cristo, da família, da casa, dos filhos. O Senhor tem prazer na união. O Senhor gosta de estar nas casas, nas famílias, mas nas casas equilibradas, onde Ele é bem-vindo, onde Ele é convidado para estar. E quando Jesus se faz presente em nossas vidas, como amigo da família, como aquele ao qual nós temos a liberdade e a intimidade, o milagre acontece. Ache que está tardando, que está demorando. Para encerrar, eu só vou refrescar mais uma vez a tua memória. Lembra de Marta e Maria e Lázaro? Lá em João, no capítulo 11, no versículo 35, Jesus chorou, se condoeu pelo aquele cenário de perda, de morte. Mas ele diz assim: não te hei dito, se creres verá a glória de Deus? Vamos lá. Mestre, já cheira mal, já é de 4 dias. Tire a pedra e deixe o resto comigo. Lázaro, venha para fora. E o milagre aconteceu. Ainda que Marta e Maria já tivessem dito a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a morte foi para glorificar e exaltar o nome de Deus. E nós temos que saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o teu propósito. Então, força aí, meu irmão, minha irmã, fé nessa hora, nesse momento. Não vamos nos deixar ser envolvido pelas notícias, pelos noticiários. Vamos ficar assim, olha, atento àquilo que Deus está falando, as orientações de Deus para as nossas vidas, porque às vezes nós buscamos a resposta e a solução de Deus, mas nós não ficamos como Abacuque, porque Abacuque questionou a Deus, mas depois ele falou assim: ó, eu vou ficar na minha posição, eu vou ficar em cima da torre para ver o que vai falar comigo quando eu for arguído. Quando eu for questionado, eu vou ficar atento à palavra, à resposta. E às vezes nós não estamos atentos, às vezes nós não estamos assim ligados na resposta de Deus. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus estão chegando na tua vida, na tua casa, para compartilhar esse momento de fortalecimento de fé, é exercício. Então vamos compartilhar isso aí.
Vamos cumprir a palavra de Deus, vamos observar aquilo que Deus está falando conosco, irmãos, para no final nós olharmos para trás e poder cantar aquele hino: eu sobrevivi. E é assim que Deus quer, que vamos sobreviver e nós vamos dar testemunho de mais essa vitória. Amém? Quero estar orando pela tua vida, pela tua casa e pelos teus. Se possível for, feche os teus olhos nessa hora. Eterno Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento, por esta palavra, por todos que estão ligados e conectados conosco, que o Senhor possa entrar nesses lares fazendo a diferença, que aquela família que está vivendo esse caos, no desentendimento, que o Senhor prepare, Senhor Deus, alguém de perto, que o Senhor prepare um homem de Deus, uma mulher de Deus, para estar, Senhor Deus, levando a Cristo de forma a ser confessado com os próprios lábios e crendo no coração, porque esse é o caminho da restituição do poder transformador do Evangelho. Então eu repreendo e rejeito o inimigo que está usando essas casas, essas vidas, essas famílias, Senhor Deus, tirando proveito dessa palavra e trazendo a discórdia, divisão, separação, muros de inimizade. Eu repreendo e rejeito em nome de Jesus Cristo. E todos os planos do inimigo do inferno sejam frustrados agora em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo paz, a tranquilidade, a comunhão nas casas, o relacionamento familiar, o convívio. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo tudo aquilo que não provém de ti. Que volte o amor, que volte a comunhão, que volte o relacionamento, a cumplicidade, que volte e tenham paz de Cristo em nome de Jesus Cristo. Sintam-se abençoados em nome de Jesus Cristo. E amanhã pela manhã eu também vou estar trazendo uma palavra de reflexão para a tua vida, para a gente estar muito ligados na palavra de Deus, porque nós não vamos nos deixar levar por alguém que quer colocar as coisas nas nossas cabeças. Amém? Fiquem todos na paz e tenha uma boa noite, tenha o sono dos justos. Em nome de Jesus. Amém.